Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo é o capítulo 14. O verso é o 22. Aleluia. Mateus capítulo 14, verso 22. Não me mexo muito, né? Verso 22. Se você achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Todos acharam, né? Vamos lá. Vou ler essa perícope toda, tá? Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Essa tradução ali está obrigou. Essa é a tradução mais correta. Obrigou a entrar no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados pelo medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, vou repetir, prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos ao barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Pode se assentar, dando glórias ao nome bendito de Jesus. Aleluia. Olhe para mim. Prometo terminar no horário que me foi proposto. O Evangelho de Mateus, ele se diferencia dos demais, porque Mateus vai mostrar a face de Cristo dentro do seu Evangelho como o Messias prometido de Israel. Conhecido como Evangelho do Leão, Mateus vai mostrar a majestade de Jesus dentro do seu Evangelho. É patente que o propósito do evangelista Mateus é apresentar em ordem a história desde o nascimento, passando pelo ministério, paixão e ressurreição de Jesus. Tem também, ele agrupa o ministério de Jesus, ou os discursos de Jesus, entre o Sermão da Montanha, as parábolas, a comissão acerca dos apóstolos, o discurso sobre humildade e perdão e o discurso apocalíptico de Mateus 25. Tendo em vista também que Mateus ele vai mostrar e querendo provar a majestade e a chamada messiânica de Jesus dentro do seu evangelho, ele vai destacar uma frase
por volta de 16 vezes dentro do seu evangelho. A frase é: tudo isso foi feito para que se cumprisse o que fora dito pela boca do profeta, dizendo. Então Mateus, ele vai pegar as profecias do Antigo Testamento e aplicar em Jesus, provando que Jesus é o Messias prometido, escrevendo ele para os judeus e mostrando para os mesmos, dizendo: olha, aquilo que Moisés escreveu, aquilo que os profetas falaram, aquilo que os salmos cantam, é acerca de Jesus que eles estão falando. Por isso que ele vai dizer, para que se cumprisse o que? A profecia do Antigo Testamento. Tendo em vista então que Mateus vai escrever todo o ministério até o nascimento de Jesus, ele vai mostrar os milagres e também os feitos sobrenaturais do Messias. Não tão antes, ele vai juntar, entre aspas, um esquadrão de elite, 12 homens que seriam preparados e testados para dar continuidade no ministério terreno de Jesus, quando Jesus fosse levado aos céus. Vou repetir: esses homens seriam testados e provados com toda sorte de provação, com toda sorte de teste, para ser capacitados e aprovados para dar continuidade ao ministério de Jesus quando ele fosse levado aos céus. Então, esses homens passariam por diversos testes. O contexto do texto que nós lemos vai falar acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Diz o texto que, saindo ele de Tiberíades e indo em direção, aleluia, a Betsaida, eles vão para um lugar deserto. E indo para um lugar deserto, Jesus, diz o texto, tanto nos 4 evangelhos, que ele vai curar, vai ensinar. Porém, quando chega a tarde, um dos seus discípulos, a saber Filipe, que João menciona, vai dizer para Jesus: olha, mestre, dispensa a multidão para eles irem às aldeias para comprar comida, pois não temos nada para comer. Jesus vai dizer em João, dizendo para Filipe: dê de comer vocês. Só que João destaca algo que os outros evangelistas não destacam. Ele vai dizer que ele falou isso para testá-los, pois já sabia o que deveria ser feito. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes é um teste para os discípulos. Para quê? Provarem a fé, estimular a fé, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Então diz o texto que Filipe vai dizer: mestre, não temos nada aqui para comer, a não ser 5 pães, 2 peixes. Jesus vai pegar esses pães e peixes, vai multiplicar, e um milagre extraordinário vai acontecer, ao ponto de, diz o texto, para alimentar aproximadamente 5.000 homens em pé, 10 a 15 mil pessoas ao seu total. Parece que vejo 5 pães sendo partido, entregue, e o pão crescendo, sendo partido, entregue, e o pão crescendo. A multiplicação aconteceu. O teste era: estimula a fé, exercita a fé, porque eu já sei o que eu vou fazer. 3 coisas precisam ser aplicadas dentro do contexto. A primeira: Deus já sabe o que vai fazer. Ele está esperando eu e você estimular, ativar a nossa fé. Eu estou dizendo para você que Deus já sabe o que vai fazer na sua vida. Ele já tem tudo preparado. Ele mesmo disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu estou esperando eles ativarem
ativarem a fé. Aleluia. Sabe por que algumas coisas não acontecem em nossa vida? Porque não ativamos a nossa fé. É Deus dizendo: eu estou aqui hoje, já sei o que vou fazer, já sei como vou operar. Estimula a sua fé, estimula a sua fé. Aleluia. A segunda coisa, quando ele vai pegar os pães, Marcos, ele diz assim, ó: separa a multidão de 50 e 50, de 100 em 100. 100 em 100, 50 e 50. Por quê? Porque o sobrenatural só acontece na organização. Deus é um Deus organizado. E o sobrenatural, pastor Rodrigo, só acontece aonde as coisas estão organizadas. Sabe qual é o problema? O problema é: Deus quer fazer o sobrenatural, mas você não se organiza. Você não se prepara para o sobrenatural acontecer. Ele está deixando: eu estou orando, aleluia, deixa dessa maneira e vai levando. Mas quando o sobrenatural acontecer, as coisas têm que estar organizadas. Oh, glória. Posso profetizar na tua vida? Se organiza hoje, se prepara hoje, aleluia, se separa hoje, porque o sobrenatural vai acontecer. Terceira coisa, Deus não despede a multidão de mão vazia. Caio, a multidão veio de muito longe, de Tiberíades até Betsaida. Veio ouvir Jesus, veio ser curado por Jesus. E Deus, até por intermédio de Jesus, claro, aleluia, vai liberar a cura, mas também vai encher a barriga. Deus vai dar o sobrenatural, mas também o natural. Ai, meu irmão, você perdeu tempo de pegar isso aqui e adorar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Você veio aqui e está se alimentando do sobrenatural. Você veio aqui e está orando por alguém que está dentro de casa, precisando da sua oração, precisando da sua busca. E Deus está aqui representado pelo Espírito Santo para te dizer: eu estou lá livrando, eu estou lá guardando, eu estou lá operando. Mas fica tranquilo, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Eu vou suprir todas as necessidades. Você pode levantar a sua mão, por favor? Aleluia, eu estou sentindo uma presença especial aqui e profética. Coloque a mão no ombro de alguém, aleluia, fala para ele: Deus hoje está te alimentando. Fala para ele: você não morre quando chegar lá fora, você se alimenta aqui, se fortalece aqui para tacar fogo lá fora, para incendiar lá fora. Oh, glória! Vamos entrar no texto. Então o texto diz que depois de um milagre acontecer, Jesus vai chegar para os discípulos e dizer assim: ó, entra num barco, vai para outro lado da margem, Betsaida. A minha Bíblia diz que Jesus pediu para eles. A outra tradução diz que os obrigou. Tem outra tradução que diz: os constrangeram. Outra tradução diz: forçaram, ou forçou eles a irem. Uma coisa é certa: eles estavam na direção de Deus, na obediência a Deus. Porque Jesus disse: entra no barco, vai para o outro lado. Assim eles fizeram, desceram, entraram no barco e foram para o outro lado da margem. Só que o interessante é, 4 a 3 horas da manhã, no mar da Galileia, grande como era, 13 quilômetros de largura, 21 de comprimento, cercado por grandes montanhas, o vento preso nas montanhas causa grandes tempestades, é normal. A maioria dentro do barco é pescador, então conhece o mar da Galileia ou o lago da Galileia, como você preferir.
já conhece, só que essa tempestade foi tão grande, mas tão grande, que eles estavam já afadigados de tanto remar, cansado, 3, 4 horas da manhã, remando, e não aguentando mais, fadigado. Vai morrer, vai a pique, vai afundar o barco. Mas diz o texto que depois de Jesus dispensar a multidão, ele vai orar sozinho no monte à parte. Nenhum evangelista, a não ser Marcos, diz o seguinte: que Jesus estava de olho neles. O seu olhar estava neles. Só que a primeira aplicação é a obediência dos discípulos. Porque, pastor Rodrigo, presbítero Marcelino, Jesus disse assim: entra no barco, vai para o outro lado. E eles entraram. Eles estavam debaixo da obediência de Jesus. A primeira aplicação é: o fato de eu estar em obediência não me ausenta de enfrentar as tempestades da vida. Sabe por quê? Porque tem uns que é igual amigos de Jó. O camarada está passando pela dificuldade, pela prova, pelo aperto, e alguém diz: isso é pecado. Ele está em pecado. Não sabendo eles que Jó estava na obediência. E a obediência não nos ausenta de enfrentar as tempestades da vida. Só que quem passa pelas tempestades da vida debaixo da obediência, essa tempestade não vem para matar, essa tempestade vem para ensinar. Quem passa pela dificuldade da vida, pelas tempestades da vida, debaixo da obediência, é porque passa pela tempestade debaixo de um propósito. Aleluia. Então pare de questionar a Deus em meio à tempestade. Por quê? Para quê? E comece a questionar, a perguntar a Deus, dizendo: Deus, qual é o propósito dessa tempestade? Por que o Senhor me colocou aqui? Por que eu estou passando por essa tempestade? Ele vai te responder. Ele vai te responder. Você pode olhar para alguém e dizer assim: essa tempestade, fala para ele, essa tempestade não vai te matar. Fala para ele, vai te ensinar. Fala para ele, tem um propósito para ela. Fala para ele, Deus sabe o que está fazendo em meio a essa tempestade. Oh, glória! Vamos lá. Então eles entram no barco. O interessante, pastor Rodrigo, é a direção que eles vão. Porque Marcos capítulo 6, verso 45, Jesus diz: entra no barco e vai para Betsaida. Só que João capítulo 6, verso 16, diz o texto que eles, os discípulos, entraram no barco e foram em direção a Cafarnaum. Parece que entra um choque, mas não entra. Por que não entra? Um homem chamado Thomas Koch, ele vai dizer que em Marcos foi a ordem de Jesus, e em João foi a direção que os discípulos tomaram. Jesus diz: vai para Betsaida. Eles tomam a direção do leme, do remo, e vai para Cafarnaum. E toda vez que eu tento fugir do propósito de Deus, do ensinamento de Deus, porque na minha introdução e no meu contexto eu deixei bem claro que os discípulos estavam treinando para assumir o ministério terreno. Então tudo é um teste, tudo ali é para ativar a fé. Então eles tomam a direção dizendo: vou para Cafarnaum. Mas Jesus mandou ir para Betsaida. Sim, toda vez que eu tomo a direção ou fujo do propósito, o vento vai ser contrário. Ah, irmão, poderia ser melhor. Se liga mais em Deus. Eu estou falando para você que toda vez que eu tentar tomar as rédeas da situação, eu vou quebrar a cara. E porque o vento vai ser contrário. Existem dois tipos de tempestade dentro da Bíblia.
A primeira tempestade é a tempestade para correção. Exemplo, Jonas, a tempestade para correção. Deus vai dizer: Jonas, olha, vai pregar em Nínive. Ele vai dizer: você está louco? Um bando de matador, cortador de cabeça, arranca olhos, coloca na estaca. Eu não vou para lá, eu vou para Tarsis. Toda vez que eu fujo do propósito de Deus, o vento é contrário. Toda vez que eu fujo, pega isso aqui, do propósito de Deus, eu só desço. Eu nunca subo. Que isso, David? Sim, o texto está claro no livro de Jonas. E desceu, e desceu, e desceu, e desceu até a boca do peixe. Existe a tempestade para correção. Aí Deus fala assim: vai fugir, rapaz, do propósito? Manda a tempestade, quase quebra o barco, ao ponto de jogarem tudo fora, mas descobrirem quem era o responsável pelo propósito ou pela tempestade. E Deus vai corrigir Jonas ali. Só que existe um outro tipo de tempestade dentro da Bíblia. Qual é a tempestade, Davidson? A tempestade para aperfeiçoamento. Qual é a tempestade para aperfeiçoamento? Eu acabei de citar Jó. Jó passou pela tempestade para quê? Para ser um crente melhor. Jó não pecou, Jó não errou, Jó não se afastou de Deus. A permissão foi de Deus, ao ponto de eu ser ousado e dizer: Deus incitou Satanás, dizendo: da onde tu vem? De rodear a terra e passear por ela. Tu foi lá, viu meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás vai dizer: é claro, o Senhor cercaste ele com uma coluna, com um monte de bens, aleluia. E Deus falou assim: pode tocar em tudo, só não toca nele. Aleluia. A tempestade veio, a dificuldade veio. E sabe o que acontece? Antes da luta, antes da prova, antes da dificuldade, Jó dizia: eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. E depois da tempestade, depois da luta, depois de ser aperfeiçoado, sabe o que Jó dizia? Agora os meus olhos te vê. Levante as suas mãos, por favor. Levante as suas mãos, por favor. Eu vou profetizar de novo. Essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade vai manifestar Deus na sua vida. Oh glória. Antes da tempestade você era um, depois da tempestade você vai ser outro. Você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai ser mais crente, você vai enxergar Deus. Aleluia. Vamos embora. O texto diz: eles estão lá remando, vento contrário, afadigados. Marcos diz que Jesus está de longe. Jesus está de longe, olhando eles. Isso é interessante. Por isso que você tem que analisar. Por que Jesus está de longe? Porque é a maneira que ele trabalha. Existe outra tempestade no barco, sabia disso? Só que a tempestade anterior, pastor Manuel, Jesus está dormindo no barco. Então ele está do lado, ao ponto de o barco quase a pique, acordarem ele e dizer: mestre, estamos perecendo. Ele levanta, acalma vento, acalma a tempestade e a bonança. Só que agora a tempestade veio de novo, chicoteando o barco, cansado com os braços, afadigado. E agora Jesus está de longe, porque ele trabalha assim. Assim como ele é Deus de perto, mas também ele é Deus de longe.
Você não entendeu? Ele está dizendo, vai ter momentos que eu vou me manifestar pertinho de você, mas vai ter momentos que eu vou dar uma afastada. Você vai pensar que eu te abandonei, mas fica tranquilo, eu estou de longe olhando. Aleluia, irmão, você não está pegando isso aqui. Eu estou dizendo, ele parece que não está te acompanhando, ele parece que não está do seu lado, mas Jeremias 23, verso 23 vai dizer que ele é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Aleluia. Enquanto você está aqui, Deus está visitando a tua casa lá. Enquanto você está aqui, Deus está visitando o teu filho lá. Enquanto você está aqui, Deus está visitando o teu marido lá. Enquanto você está aqui, Deus está visitando a tua esposa lá. Por quê? Porque ele é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Aleluia. Olha para alguém e diz para ele assim: Deus está perto. Fala para ele: Deus está perto, mas também está longe. Mas fala para ele: é certo, ele não te esqueceu. Fala como profeta: é certo, mas ele não te esqueceu. Vamos lá, pouco tempo, olha para mim. Ele está vendo de longe, pastor Roberto. Ele está vendo de longe os discípulos, não aguentando mais, fadigado. Ele vai descer e andando por cima da água, andando por cima daquilo que era problema para os discípulos, andando por cima daquilo que era afronta para os discípulos, andando por cima daquilo que era algo sobrenatural para os discípulos. Ele vem andando. Só que o texto é bem claro que, não conseguindo identificar quem está vindo, eles acham que é um fantasma. É um fantasma, disseram eles. Mas Jesus vai dizer: coragem, sou eu, Jesus. Calma aí. Coragem, sou eu, Jesus. Em meio à tempestade, em meio à dificuldade, sabe o que eu quero? Irmã Laudineia, que Jesus acalme a tempestade. Só que ele diz: coragem, sou eu, Jesus. Por quê? Porque antes de acalmar a tempestade, ele vai acalmar primeiro o meu coração. Ah, irmão, você não quer mais não. Eu estou dizendo que antes dele acalmar a tempestade que aí está na sua vida, ou ainda vai vir, porque todos passarão pela tempestade. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou acalmar teu coração. Ele está dizendo: relaxa, sou eu, Jesus. Essa tempestade é menor do que parece. Lembra de Davi e Golias? O gigante parecia maior do que era. Que isso, Davi? Sim, 2,95 de altura. Só que ele estava em frente ao sol, e toda vez que o sol se levantava, ele ia para frente do sol, a sua sombra crescia, e quem olhava dizia: é impossível vencer, ele é grande demais. Veio o pequenino Davi, se apresentou na batalha e disse: eu vou contra ele. Davi: não dá, é grande, você é pequenino. Quando ele se aproxima do gigante, aleluia, o gigante olha para ele e diz assim: sou eu algum cão para você vir com paus e pedra? Ele vai olhar para ele e vai dizer: não sou nenhum cachorro, e nem vou contra ti com paus e pedra. Eu vou contra ti, aleluia, em nome do Deus vivo. Ele estava dizendo: eu não consigo, eu não aguento, mas tem alguém que pode guerrear as minhas guerras e batalhar as minhas batalhas. Levante as suas mãos. Eu estou profetizando hoje, debaixo da palavra de Deus, essa batalha é vitória certa, porque o Senhor está do seu lado. Essa luta, essa tempestade é vitória certa, porque Deus está do seu lado.
Posso dar um conselho? Posso dar um conselho? Quando você não vê Jesus, só ouça Ele. Ah, irmão, você não quer mais não, né? Eu estou dizendo, quando você não vê Ele, a tempestade está grandona, está forte. Eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo Jesus. Fecha o olho e só ouça Ele falando com você. Um homem chamado Morgan Campbell disse que quando Abacuque olhava a situação em volta, ele ficava perplexo, mas esperava em Deus, ouvia a sua voz e começava a cantar. Ele estava dizendo: pode estar tudo desmoronando, mas eu tenho certeza em quem tenho crido. Eu sei que Ele pode fazer. Oh, glória! Relaxa o teu coração, acalma o seu coração. Deus vai fazer, Deus vai operar, meu irmão. Pedro ouve e diz o seguinte: se és tu mesmo, me manda ter contigo, andando por cima das águas. Jesus vai dizer assim: vem. Falei para vocês que era um teste. Na introdução, no contexto e dentro do texto. Era um teste para eles, ao ponto de no final Jesus assim: homem de pequena fé. Jesus está estimulando a fé deles. Pedro vai saindo do barco, firma o pé na água, dar alguns passos. O texto não deixa claro a distância que ele anda, mas ele dá uma caminhada boa, pastor Rodrigo, ao ponto de quando afundar, Jesus só esticar a mão para levantar. Mas quando ele olha para o vento, para a tempestade, ou seja, para a dificuldade em si, dentro do contexto, ele começa a afundar. Só que quando ele afunda, ele diz: salva-me, Senhor. E o texto é claro em dizer prontamente. Ai, irmão, aleluia, eu chego a me arrepio quando falo isso, porque eu estou dizendo que prontamente, ou seja, imediatamente, no clamor de Pedro, quando ele disse: salva-me, Jesus. Não importa a situação que você esteja passando, o teu clamor, aleluia, pode, aleluia, fazer Jesus esticar a mão para te salvar. Foi lido aqui: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia, oh glória. Vou terminar. Há quem diga que Pedro fracassou. Quem olha diz: Pedro fracassou. Deixa eu te ensinar algo. Todo fracasso de Pedro, todo fracasso de Pedro aproximou Jesus dele. Vou repetir: todo fracasso de Pedro aproximou Jesus dele. Lembra na época da crucifixão? Jesus vai dizer assim: ó, estão vindo aí para me prender, vão me pegar, eu vou ser crucificado. Pedro vai tomar a frente e vai dizer assim: não, claro que não, porque Jesus tinha dito: todos vocês vão se escandalizar e vão se dispersar. Pedro vai levantar a voz e dizer assim: eles podem te abandonar, mas eu não. Jesus olha para ele e vai dizer assim: Pedro, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Vem uma mulher e diz: tu anda que nem ele. Ele disse: eu não conheço ele. Tu fala que nem ele. Eu não conheço ele. Eu já vi você com ele. Na 3ª vez que ele nega, o galo canta. Jesus está passando de longe. Eles trocam olhares. Pedro diz: fracassei de novo.
Mas naquele olhar de Jesus, Jesus está falando: aguenta até domingo. Ai, irmão. No fracasso de Pedro, Jesus olhou para ele e disse: segura 3 dias, aguenta até domingo, espera mais um pouco. 3 dias depois, Jesus se apresenta para ele e diz: tu me amas, Pedro? Ele diz: eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Jesus pergunta: tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Aleluia. Um santo homem de Deus não é um homem que nunca cai, que nunca peca, que nunca tropeça, mas é aquele que tropeça e não fica prostrado, é aquele que se levanta e se aproxima de Jesus. Que o teu fracasso, que o teu tropeço, aleluia, que a tua queda não te afaste de Jesus, mas que te aproxime dele. Oh glória! Fique de pé, por favor. Termino dizendo: as tempestades vão revelar. As tempestades vão revelar o Cristo que nós cremos. A fé que está exposta ali para Pedro, quando Jesus disse: homem de pequena fé, é a fé relacional. Ele está dizendo: Pedro, você ainda não aprendeu. Estou te testando, estou te treinando, e você ainda não aprendeu. Fé relacional. Você ainda não tem intimidade comigo. Mas vai chegar um momento que tu vai ter, Pedro. Que o nosso fracasso não nos afaste de Jesus. Todo dia fracassamos, irmão. Vai achando você que não. Todo dia fracassamos. Eclesiastes 7:20: não há homem justo sobre a terra que não minta e nunca peque. Todo dia fracassamos, mas todo dia colocamos o nosso joelho no chão, aleluia, e dizemos: Deus, que o Senhor haja com graça e misericórdia sobre a nossa vida. E Deus nos dá um banho de graça todo dia, estendendo a mão, dizendo: eu estou contigo, eu estou do seu lado, me dá um abraço, aleluia. Se essa mensagem te tocou, você está passando por uma tempestade e precisa de um refrigério da parte do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deus, está muito difícil, vem para cá para frente. Essa tempestade não vai te matar, rapaz. Essa tempestade é para revelar Deus, ou revelar o propósito de Deus na sua vida. E pegue isso: tem propósitos que só são revelados, Rafael, em meio à tempestade. Isso, tem mais alguém? Vai chamar o nosso amigo Alex. Vem cá, Alex. Faz essa oração aqui, enquanto os pastores vai colocar a mão, que a nossa irmã vai cantar. Marcela vai cantar. Isso, coloque a mão no seu coração, você que está aí. Não fique com vergonha de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não fique com vergonha. Ah, Deus, não quero ir, não tem problema. Coloque a mão no seu coração e o outro você estenda as mãos para cá, para abençoar essas pessoas. Deus vai agir em meio a essa tempestade, pode ter certeza. Deus vai agir em meio a essa tempestade, pode ter certeza. Creia. Não deixe a sua fé esmorecer, morrer. Tenha fé que o milagre vai acontecer. Ora aí, Alex, ora forte. Pai santo, Pai querido, Pai amado, Senhor. Ô Senhor, seus filhos estão diante do teu altar, Pai, porque entendemos, Pai, que a tua palavra declara que no mundo teremos aflições, Pai. As aflições dessa vida, Senhor, tem trazido para o nosso barco, Senhor, tempestade, Senhor, ô Senhor, de tamanho vento, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, não conseguimos, Senhor, enxergar
o Senhor na nossa vida, Pai. Mas nesta noite, Pai, o Teu Espírito Santo, em meio à tempestade, Senhor, o vento está contrário, Senhor, a tempestade se levantou, Pai. Oh, Senhor, talvez não estamos vendo, Senhor, o Senhor andando sobre as águas, Senhor, mas o Senhor declarou: tenha coragem. Ah, Deus, que nesta noite, Deus, o medo, Senhor, venha bater em retirada, que o Senhor venha revestir os seus filhos que estão aqui, Senhor. Os joelhos estão no altar, mas eu já vejo o sobrenatural acontecendo. Eles estão andando sobre as